Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A gente está gravando as pregações de domingo e isso tem me perturbado bastante, porque eu estou vendo tanto de trejeito que eu faço e que não deveria fazer, de movimento e de gestos que eu faço e que não deveria fazer, e eu acho que com isto vou pegar estas pregações como disciplina, para mudar meus moldes. Então é Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? Palavra de Deus. Todos acharam? Ela diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Podem sentar. Deus vos abençoe por esta palavra. E agora à tarde mesmo, pensando no nosso culto, na nossa celebração, na nossa condição de celebrar o nome do Senhor em ceia, e refazendo no coração algumas possibilidades da igreja, do reino, me veio à mente que a pregação do Evangelho até pode ser uma mensagem de conotação espiritual, mas quando a gente para analisar bem detidamente a palavra de Deus, ela não é uma mensagem intelectual. A gente condicionou isto, mensagem do Evangelho, pregação intelectual. Mas quando você pega a Bíblia, ela não é de conotação intelectual primeiro, se é que pode ter alguma conotação intelectual, mas ela é uma mensagem da manifestação do poder de Deus, através do Espírito Santo. Então, quando se fala da palavra de Deus como mensagem, ela é manifestação do poder de Deus. E esta manifestação do poder de Deus, ela se apoia em Deus. Ela não se apoia na sabedoria do homem, porque se ela se apoia na sabedoria do homem, ela deixa de ser uma mensagem sobrenatural. Ela se apoia na própria condição de Deus, para ter esta conotação do sobrenatural e do poder de Deus sobre nossas vidas. Quem somos nós? Pessoas que foram redimidas pelo poder de Deus, pessoas que foram regeneradas pelo poder de Deus, pessoas que foram salvas pelo poder de Deus, pessoas que compreendem em si a demonstração do Espírito Santo como sendo aquele que traz o poder de Deus em nossas vidas mediante a fé, e que não se apoia meramente em sabedoria de homens, mas se apoia-se no poder de Deus. É o que Paulo está escrevendo no capítulo 2, no versículo 4, na parte B do versículo 4 e no versículo 5, mostrando então que toda a mensagem do Evangelho, ela é uma manifestação do poder de Deus. Se a mensagem do Evangelho não trouxer transformação de vida, mas se trouxer a postura intelectual ou cultural, ela perdeu a sua razão de ser. Se a mensagem do Evangelho trouxer qualquer coisa do ponto de vista da terapia ou da psicoterapia ou da análise e assim por diante, para tentar fazer melhor ou alinhar a cabeça do homem para um pensamento correto, ela não é a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela é poder de Deus. Ela é sobrenatural. E como sobrenatural, não precisa uma mensagem que tente alinhar o pensamento do homem de forma terapêutica, mas uma mensagem que confronte o pensamento do homem para ele perceber a atual situação, a atual condição, e ter em si aquilo que a gente chama na Bíblia de metanoia, ou transformação da mente, para que possamos experimentar qual a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas e em nossos corações.
Crente, ele não pode ser conformado. Crente tem que ser transformado. E quando ele se conforma com o Espírito Santo, e não com práticas secularizadas. Quando a Bíblia está jogando contra o mundo, ela está jogando contra o mundo. Quando a Bíblia está falando de todas as possibilidades que são inviáveis para a igreja, ela está falando que esta igreja, então, ela não se mescla, ela não se ilude, ela não se envolve. Se perguntar hoje no Brasil, a nossa igreja é de esquerda ou é de direita, eu penso que um senso muito grande de pastores, de líderes, de cristãos, vão propor, sim, a nossa igreja é de direita. Mas a nossa igreja, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é de centro. A nossa igreja é do sobrenatural, ela está além, ela está acima de qualquer possibilidade que cogita pensamentos humanos e que cogita conotação intelectual de homens supostamente sábios. Porque Deus apanha a astutícia do homem, e porque Deus refuga a sabedoria do homem natural como loucura, e Deus pega a loucura do crente e aprova como sabedoria. E a confrontação do Evangelho é sempre esta: a mensagem do conflito contínuo em relação à prática do mundo, mas a mensagem que nos consola e que dia a dia nos traz transformação, porque é o poder de Deus para a transformação de todos quantos creem. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,7, ele está propondo: a mensagem do Evangelho deve ser uma mensagem de sabedoria de Deus, oculta em mistérios, ordenada para a nossa glória. E quando Paulo está falando isto, ele está propondo que esta mensagem é de edificação espiritual e não de edificação intelectual. Quando a gente tenta buscar uma mensagem de edificação intelectual, a gente tem que olhar para a agenda, a gente tem que olhar para os noticiários e tentar compreender onde estarão os intelectuais deste mundo, onde estarão apresentando, quanto estão cobrando para a gente correr aí para um auditório ou para um outro segmento qualquer para ouvir estes intelectuais. Mas quando a gente chega aqui, a mensagem é de loucura, é de confusão, é de perturbação, é de conflito, porque ela tem que mexer com a nossa carne, ela tem que aguçar a nossa mente, ela tem que sacudir a nossa estrutura, ela tem que bagunçar o nosso conceito daquilo que a gente pensa como sendo uma mensagem que supostamente é intelectual, porque ela tem que ser mais de poder, totalmente de poder. Jesus, ele vem em fragilidade humana, Paulo vem em fragilidade humana, e os dois trazem a mesma proposta, a mensagem do reino, que é loucura para homens, mas é poder de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele chega a propor: olha, quando eu fui ter com vocês, não fui em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Aquele que não compreende a mensagem como poder de Deus, aquele que tenta intelectualizar a mensagem da palavra de Deus para encaixar dentro do molde humano, eu diria que este é maldito diante de Deus, porque ele está profanando aquilo que Deus criou para ser poderoso, ou para ser poderosa, para mexer nas nossas vidas com a nossa consciência e nos transpor do natural para o sobrenatural em Cristo Jesus, mediante a pregação do Evangelho. Não de outra forma. Esta mensagem, ela deve ser de edificação espiritual, não intelectual, pois sendo espiritual é das profundezas de Deus. E Paulo está falando que o Espírito Santo ele tem esta função. Ele conhece as profundezas de Deus e ele conhece as profundezas do homem. Então ele vai nas profundezas do homem, pega aquilo que aflige, que perturba a vida do homem, e que o homem talvez não dê conta de expressar em palavras, e leva para dentro das profundezas de Deus. E o Deus que nós servimos, ele resolve este problema.
Ele tira a nossa aflição, Ele tira a nossa angústia, Ele tira a nossa incapacidade de perceber a glória dEle, e Ele desvenda os olhos do nosso entendimento, e Ele abre os olhos do nosso coração. Esta é a mensagem do Evangelho. E ainda me vem à mente aqui uma passagem de Apocalipse, que diz que Jesus é aquele que fecha portas e ninguém abre, abre portas e ninguém fecha. E me vem esta compreensão também: se Ele fecha a porta, é porque Ele está te livrando do mal. Se Ele abre portas, é porque Ele quer te abençoar, mas nunca com palavra intelectual, e sempre com o poder de Deus. Porque Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para causar o sobrenatural em nossas vidas e na nossa existência, como servos, como regenerados, como aqueles que eram meramente criaturas de Deus e que se transformaram em filhos de Deus pela ação e pelo poder do Espírito Santo, através do sacrifício do seu próprio Filho na cruz do Calvário. No passado sem méritos, hoje com o mérito da cruz, do sangue, do Cordeiro que imolou-se, que foi pelos nossos pecados, que morreu a nossa morte, que atraiu para si a nossa pobreza, que nos enriqueceu, que nos deu toda a possibilidade e toda a capacidade de ser grande, mas neste contexto da grandeza, de joelhos, de ser grande, e neste contexto da grandeza, como aqueles que olham para a glória de Deus e percebem a manifestação do poder de Deus, de ser grande, em perceber que nas mínimas coisas Deus opera e faz milagres, nas grandes coisas Deus opera e faz milagres. O bom crente, ele é grande na percepção da ação e do poder da glória de Deus. E isso só pode acontecer mediante transformação sobrenatural, capacidade da ação e do poder do Espírito Santo em nossas vidas, que pega das profundezas do homem, que leva para as profundezas de Deus. E assim sendo este mistério de Deus, a grande proposta da revelação das profundezas, é que nós caminhamos. De glória em glória, a Bíblia diz, com a temática de que Cristo veio a este mundo para nos salvar, com a temática de que Cristo veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, com a temática de que Cristo veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e foi glorificado à destra do Pai. E com a temática também de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Porque assim como Cristo está glorificado à destra do Pai, é proposta no livro de Apocalipse que a igreja seja glorificada à destra do próprio Cristo ou do próprio Filho. E nós estamos aqui como povo de Deus, que caminha por este mundo, mas que não pertence mais a este mundo, que ama este mundo na dimensão do amor de Deus, não na dimensão do desejo pelo mundo, mas como Deus amou. Misericórdia, compaixão, para acolher e recolher aqueles que estão aí pelos becos e valados e trazê-los para compreenderem a graça e a misericórdia do Senhor. E nós somos este povo, amados, embaixadores, proclamadores, representantes do reino, que anuncia, que diz não para todo tipo de militância, seja esta militância de esquerda, de direita, de centro, seja esta militância GLBT, seja esta militância da afrodescendência, dos amilíndios ou coisas assim. Nós não partimos para este contexto da militância, seja a militância dos abortistas, nós não caminhamos por estes viés, mas nós somos boca de Deus na face da terra. E se tem militância na face da terra, esta militância é para tentar silenciar a igreja. Mas se a igreja é transformada pelo poder de Deus para o sobrenatural, a
palavra de Deus sempre será anunciada e sempre será sentenciada na vida deste povo através de cada um de nós. Só tem militante porque tem igreja. Se não tivesse igreja na face da terra, não teria militância. Não teria minoria tentando ter o seu poder legalizado pelo judiciário brasileiro. Mas enquanto a igreja está aqui, ela tem uma voz profética. Enquanto a igreja está aqui, ela tem uma voz de Deus, é sobrenatural. Enquanto cada crente tiver essa compreensão, nós estaremos prevalecendo no Senhor. Não iludindo com as coisas deste mundo, mas sendo transformado dia a dia e de glória em glória, até chegar à imagem de Cristo. A plenitude da imagem de Cristo é o que Paulo está falando. Deus separou para os seus fiéis verdades que só se revelam pelo Espírito Santo. Não tente querer compreender tudo do ponto de vista da lógica, ou da razão, ou do intelecto, porque Deus revelou para nós verdades que só se revelam mediante o Espírito Santo. Paulo está falando assim: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual conhece bem todas as coisas. É o que a Bíblia está falando. Tudo que Deus tem preparado para você, tudo que Deus tem preparado para nós, para cada um de nós, receberemos. Mas quando de joelhos, quando em adoração, quando de fato em intimidade profunda, em santidade. Mas Deus preparou alguma coisa para nós? É uma grande pergunta com a simples resposta: sim, Ele preparou. Quando? E a Bíblia diz: desde antes da fundação do mundo. Já está preparado. E para eu conquistar, dobra o joelho, clama, põe a boca no pó. Porque a Bíblia diz que assim talvez você pode encontrar misericórdia. E quando é que eu posso ter a percepção daquilo que Deus preparou para mim? Quando você conseguir olhar na ótica do Espírito Santo. Então significa quando você for santo, quando você for consagrado, quando você for de fato alguém que caminhe com discernimento neste mundo, do ponto de vista espiritual. Não olhe para as coisas naturais do ponto de vista natural, mas olhe para todas as coisas do ponto de vista espiritual. Ainda ontem, anteontem, estava assistindo um documentário que já lançou, está no Netflix, Coronavírus. Indico para quem puder assistir. Você vai compreender um pouquinho mais. E todo mundo está olhando do ponto de vista científico, do ponto de vista da causa humana. Bom, e o morcego, ele já tem o corona, sim, tem o corona, mas aí para ele transmitir para o homem, não pode transmitir para o homem. O que ele tem que fazer? Ele tem que contaminar um outro animal, para que este animal contaminado possa transmitir para o homem. E daí, onde pega isso? No mercado. Qual? Brasileiro? Não, chinês. Por quê? Porque vende cobra viva para bater na hora e você comer. Vende ali um outro animalzinho que pode bater na hora, você leva fresquinho para casa, o sangue está correndo, você se contamina. E a gente vai olhando meramente esta causa. Qual é a causa? É o morcego da China. Não, a causa é espiritual, irmãos. E a gente tem que compreender assim. Porque tem uma conspiração diabólica e satânica o tempo todo, criando culturas e possibilidades para que o homem cada vez mais esteja militando no âmbito da consciência e da razão, para ser subtraído na sua capacidade de percepção legítima, ou espiritual, ou de Deus. Alguns propõem: bom, mas eu acho que isso é estritamente racional e não pode espiritualizar. Mas não tem nada neste mundo que não tenha um reflexo espiritual. Em tudo. Em todas as coisas, em todas as dinâmicas, em todos os frontes.
A Bíblia diz que nós conhecemos a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Compreende-se então que nós somos nova criaturas, nós não olhamos meramente na ótica natural, mas sempre com um respaldo espiritual em todas as circunstâncias. É simples. Quem vive em família, você começou a ter atrito conjugal, familiar, de parentesco, ou do pai com o filho, ou da mãe com o filho, ou do esposo com a esposa, e você tenta prevalecer, e você quer prevalecer, e você quer ter a razão, chega um momento que, se você for crente, você vai perceber que a última coisa que você tem é razão. E você tem que fazer opção. Ou você joga o sobrenatural para dentro da sua família e perde a razão totalmente, ou você tira o sobrenatural e você vai ter a razão totalmente, mas você vai perder. Vai perder o esposo. Não estou falando nem de separação. Vai perder os filhos. Não estou falando nem que eles serão rebeldes, vão sair por aí. Mas você vai perder a liderança do seu lar, do ponto de vista espiritual. Seja como mulher, seja como esposo, porque tudo no nosso contexto prevalece na ação espiritual e depois com reflexo natural. E se eu não estiver enganado, a minha Bíblia diz que Deus criou primeiro o seu exército invisível, para depois começar a criar o que é visível. Então tudo que a gente percebe tem reflexo espiritual. Mas nós temos a mente de Cristo. A gente percebe, a gente consegue. A ceia é um prenúncio de tudo que Jesus fez, faz e fará. Então quando se olha para um momento como este, é a ceia do Senhor. E aí? Então vamos parar, ponderar, questionar. Vamos pensar na nossa postura espiritual, na nossa condição de adorador. É compreender pilares da adoração, a Sandra está falando sobre isto. É compreender o que de fato preciso fazer para me encontrar na postura de alguém que de fato tem a consciência de abrir mão de mim mesmo, do meu próprio ego, para ser um adorador, me entregar e me envolver por completo em Cristo Jesus. Por isso a importância de termos em mente o valor deste memorial que aponta para o passado, para o presente, para o futuro. No passado, o Filho de Deus fez homem. No presente, você é salvo. No futuro, você será glorificado. Mas, sobretudo, caso tenha uma mente transformada, caso a mensagem do Evangelho chegue para você, não como mensagem intelectual, mas como poder de Deus, que transforma. E eu quero fechar esta mensagem ainda com Mateus 26, 29, e eu afirmo a você, ou a vocês, que nunca mais bebereis deste vinho, até o dia em que beberei com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. É Jesus que está falando isto. São poucos os símbolos deixados para nós por Jesus, poucos. A gente trabalha com 2 símbolos, batismo e ceia. E eu aprendi a trabalhar com outro símbolo, a congregação dos santos, igreja. Não é? A ceia quer que nunca nos esqueçamos da vitória de Cristo, da vida eterna que Ele nos dá, em meio às lágrimas e injustiças que experimentamos neste mundo de maldade. A ceia causa alento dentro de nós, a certeza de que dia virá, quando todos comemoraremos a vida eterna em Cristo Jesus, no reino do Pai. A ceia do Senhor não deve ser fuga, mas a confirmação da grande promessa de Deus. E nós estamos aqui nesta noite para a ceia, para celebrar este memorial.